o tratamento dado às serpentes. Estudantes provocam naja, seguram outra serpente de qualquer forma e ainda extraem o veneno. Será que tem veneno? E bora alimentar, bicho. Bora jogar um ratinho pra dentro. Quando o sol nascente vai sair do improviso e ter um terminal de ônibus? No plano piloto tem pistas sendo recapeadas, mas entre o Riacho e o Recanto das Emas, motoristas sofrem com o asfalto. Durante a pandemia, planos de saúde são reajustados, o que contraria a recomendação da ANS. DF chega a 23% de umidade e bombeiros combatem incêndio na Floresta Nacional. Agora, no DF2. Olá, boa noite para você. A polícia encontrou vídeos que mostram como Pedro Krambeck e os colegas tratavam as cobras que eram criadas ilegalmente. Ele e mais 3 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do DF por tráfico de animais. Há 2 meses, a venda ilegal de cobras exóticas ganhou os holofotes. Foi depois de Pedro Krambeck ser picado por uma naja que ele criava ilegalmente, em casa, no Guará. A TV Globo teve acesso a vídeos encontrados em celulares apreendidos durante a Operação Snake da Polícia Civil. E dá para ver como os animais eram tratados. Neste vídeo, Pedro e um amigo aparecem extraindo veneno de uma jararaca caiçaca e ainda fazem piada. Os dementes querem perder o dedo. A espécie peçonhenta é nativa do Brasil. Um biólogo ouvido pela TV Globo explicou que a extração de veneno feita pelos dois é inadequada. Eles apertam demais a boca da cobra e isso causa dor ao animal. Neste outro vídeo, nenhuma preocupação com o risco de ser picado e com a vida dos bichos. Aqui, a naja é provocada e fica estressada. Chega a dar um bote. Aqui, Radney Leif, colega de faculdade de Pedro Krambeck, imita os encantadores de serpente. A naja tenta dar um bote, mas não acerta o braço de Radney. Essa sorte Pedro Krambeck não teve. Ele foi picado pela naja no dia 7 de julho e encaminhado para um hospital no Gama. Ele ficou na UTI por 5 dias e precisou de um soro que veio do Instituto Butantan, em São Paulo. E é lá que a naja vive agora. Por lá, a naja segue em quarentena. Mas, de acordo com o biólogo responsável, ela já se alimentou, o que é considerado um ótimo sinal. Ontem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Pedro, a mãe dele, Rosimeire, o padrasto, o policial militar Clóvis Eduardo Conde e o amigo Gabriel Ribeiro. Eles se tornaram réus no processo que apura tráfico de animais, associação criminosa e maus tratos. O ex-comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do DF, Joaquim Elias, que estava na lista de indiciados pela Polícia Civil, não foi denunciado porque já é alvo de um processo na Justiça Militar. De acordo com a promotoria, o militar teria agido em conjunto com o padrasto do estudante para tentar encobrir fatos da investigação. O advogado de Gabriel Ribeiro disse que a denúncia repete os mesmos equívocos do relatório policial. A família de Pedro Krambeck não se manifestou e o comandante Joaquim Elias vai aguardar o decorrer da investigação para se pronunciar. Motoristas e motociclistas precisam ficar atentos e muito, viu? Porque o que não falta nas vias de todo o DF é asfalto em péssimas condições e obras e interdições sem a devida sinalização. Um perigo também para pedestres e ciclistas, veja. A placa alerta os motoristas. Devagar porque é apenas uma faixa em cada sentido da pista na Estrada Parque Aeroporto. Mais perto da ponte viram 2 faixas que não são sinalizadas. Aí quando o ônibus do BRT passa, o espaço é só dele. Se vem um ônibus, um carro maior, o carro pequeno tem mais prejuízo ali. Fica imprensado. Pode ocorrer até acidente gravíssimo ali. A Anitta contou que sempre passa apreensiva por ali. É pior quando tem moto e bicicleta na pista. Quase bati defendendo um buraco e quase bato um motoqueiro. Isso aí é constante. Às vezes você vai defender de alguma coisa, tem um motoqueiro que está perto de você. Então, é perigoso. No início da tarde de hoje, tinha gente trabalhando nas obras. O DR informou que está implantando pavimento de concreto rígido na faixa de rolamento do BRT. A obra foi iniciada no último mês de abril. Está 90% concluída. Na EPAR também vão ser instaladas 2 novas faixas de rolamento em cada sentido da pista, além de ciclovias e ciclofaixas. Na Estrada Parque Indústrias Gráficas, a IPIG, a revitalização do asfalto, que começou em maio, deve ser concluída ainda nesse mês. A Nova Cap diz que só falta a recuperação das faixas de ônibus.
O motociclista precisa ficar atento, dá só uma olhada na altura do desnível. E às vezes o cara não tem atenção total, aí por causa do desnível, aí perde o equilíbrio da moto e acaba caindo, né? Em outro ponto da cidade, veja, essa é a condição do asfalto na DF-001, trecho que liga Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 ao Gama. O pedido de obra por aqui é antigo, porque a pista é cheia de remendos. O GDF divulgou em dezembro do ano passado as principais obras que seriam executadas em 2020. Olha aí no site do governo, a DF-001. Mas até hoje, nada foi feito. Para o pedestre, a DF-001 também é um problema. Só tem uma faixa de pedestre em quase 10 quilômetros de via. E não há uma passarela por aqui. O Departamento de Estradas de Rodagem já afirmou que não há previsão de construir nenhuma nesse trecho. Então, por enquanto, os pedestres vão continuar se arriscando ao atravessar. Foi isso que a gente viu pela região. Para passar em segurança, as pessoas contaram que chegam a ficar 20 minutos esperando. O Helder, que atravessa a pista todo dia, contou que o risco de ser atropelado também é alto. Eles vêm numa velocidade também, às vezes, muito grande, né? E a gente pode assim, achar que pode dar conta de atravessar e acabar perdendo a vida aí nessa travessia. Sobre o trecho da DF-001 no Recanto das Emas, o DR informou que está com um projeto de revitalização pronto e que, no momento, o projeto passa por análise para receber verba de emenda parlamentar federal para a execução do serviço. Por enquanto, sem prazo. Sobre a obra na EPIG, a Nova Capa informou que já executou 87% da obra, que agora o reparo está sendo feito na faixa do ônibus e que a previsão é finalizar tudo ainda neste mês de setembro. Vamos ver, né? Moradores do trecho 2 do Sol Nascente sofrem com a falta de um terminal de ônibus definitivo. No improvisado, não tem nem asfalto. Poeira e esgoto a céu aberto. Esses não são os únicos problemas de quem mora no trecho 2 do Sol Nascente. Acho que tinha que ter asfalto, tampar, né? Fazer uma estrutura legal para o terminal. Banco para as pessoas sentar para esperar, os ônibus, tudo tampado. A Josina está falando do terminal de ônibus improvisado que funciona nesse terreno de chão batido. A única estrutura para os motoristas é embaixo dessa pequena cobertura e tem também 2 banheiros. Esse é um terminal improvisado que está nesse espaço há 6 meses para atender os moradores da região. Aqui tem meio fio quebrado, bueiro sem tampa e nessa época o que mais incomoda é a poeira. E na chuva você já deve imaginar, a lama é a principal reclamação de passageiros e rodoviários. Daqui saem 3 linhas de ônibus que vão para Estrutural e Ceilândia. A Selma é diarista, vai cada dia para um endereço diferente em Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto. Grávida de 5 meses, ela prefere esperar o ônibus na rua de cima para evitar a aglomeração. Menina, é muito ruim. Eu fico ruim, até a cara também da alergia. E essa poeira, olha aí como é que fica. É muito difícil aqui. Não arrumou o asfalto, podia arrumar pelo menos terminal aqui por enquanto, né? A Secretaria de Mobilidade trabalha para construir um terminal definitivo no trecho 2, mas o projeto ainda está em elaboração e não tem prazo para o início das obras, ou seja, vai demorar. Está precisando de tudo, né? Cobertura, asfalto, entendeu? Banco para a pessoa descansar, segurança. Você está vendo aí, falta tudo, entendeu? Tudo mesmo, as paradas de ônibus também não tem. Depois que ficar pronto o projeto do novo terminal, vai ser feita uma licitação para a obra. Mas como você viu aí na reportagem, não há um prazo para começar a construção, né? 7h24, vamos ver os números do novo coronavírus aqui no Distrito Federal? Então, de olho nos dados da Secretaria de Saúde que foram divulgados agora há pouco. Veja só, são 168.605 casos confirmados, 1.405 a mais nas últimas 24 horas. 2.700 mortes foram registradas, um aumento de 19 mortes nas últimas 24 horas. 153.677 pacientes recuperados, isso representa 90% do total de casos confirmados, sendo que 1.660 se recuperaram nas últimas 24 horas. De olho agora na média móvel, que é aquele indicador que considera a soma do número de mortes nos últimos 7 dias, dividido por 7. Hoje à tarde a média móvel estava em 36 mortes por dia. A gente sempre compara
com 14 dias atrás, contando o dia de hoje. Então a gente vai lá para o dia 23 de agosto, quando a média estava lá em cima, com 42 mortes por dia. E os especialistas entendem que quando essa diferença é de até 15% para mais ou para menos, caracteriza uma estabilidade. Aqui a redução foi de 14%, então há uma estabilidade no número de mortes. Para quem tem plano de saúde, é bom ficar atento, viu, ao valor cobrado este mês. Os reajustes, eles estão proibidos de setembro até o fim do ano, mas para quem já teve o aumento, o valor vai ser mantido. Quando a cobrança chegou em maio, foi uma surpresa para os pais do Mauro. 14% de reajuste no plano, mais de R$1.000 de aumento. E olha que eles chegaram a pensar que o aumento não aconteceria em meio à pandemia. O boleto simplesmente veio com reajuste informando que o índice era aquele, tá? Nós pagamos porque, em meio à pandemia, você já pensou em deixar de pagar e perder o direito ao plano? Diversos planos de saúde costumam aumentar o valor entre maio e julho. Então, no mês passado, quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu pela suspensão dos reajustes de setembro a dezembro, muitas pessoas já estavam pagando mais caro. E pela decisão da ANS, para os aumentos concedidos até agora, a regra é diferente. Se os reajustes já foram negociados até este mês, eles serão mantidos. E para quem ainda não teve aumento e vai se beneficiar com a medida, a ANS informou que, para compensar o impacto dessa suspensão da cobrança, a agência ainda vai decidir se os planos poderão cobrar retroativamente os clientes a partir de janeiro. Na avaliação de especialistas, a medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar chegou tarde. A decisão deveria ter ocorrido no começo da pandemia, antes dos consumidores terem o valor dos planos reajustados. Além disso, eles alertam que as operadoras de planos de saúde tiveram uma economia por conta da diminuição dos procedimentos durante a pandemia. É importante lembrar que a ANS deixou duas brechas. A primeira é que nem todos os planos foram contemplados e a segunda se refere ao período da suspensão. A ANS ela não trouxe os motivos e razões técnicas de forma mais detalhada. É o que está gerando maior polêmica, né? Porque nesses planos com 30 ou mais vidas, na hipótese das partes contratantes, ou seja, a empresa e a operadora de plano de saúde ou a administradora de plano de saúde, já terem convencionado, ou seja, pactuado esse reajuste concernente a 2020 até o 31 de agosto, na hipótese desse reajuste já ter sido devidamente convencionado, ele não vai ser suspenso. Em nota, a FenaSaúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, afirmou que os reajustes refletem estritamente a variação dos custos efetuados no ano anterior. E que, se não forem aplicados, muitos planos correm risco de ficar irremediavelmente desequilibrados, com receitas que não cobrem despesas. E a Abranja, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, disse que, para colaborar com este momento, grande parte das operadoras associadas suspenderam voluntariamente os reajustes dos planos de saúde individuais, familiares, PME com menos de 30 pessoas e por adesão, já nos meses de maio, junho e julho. Só que isso não aconteceu com o plano da Linamara. O valor foi de R$ 3.106 para R$ 3.629 em julho. Ela é professora e está com medo de ter que cancelar o plano. O reajuste de salário de professor não é igual ao plano de saúde, não. Porque o plano de saúde é todo ano. E vem um absurdo de reajuste. Depois que eu aposentar, só com o dinheiro da minha aposentadoria, eu não vou dar conta. Ou eu como e vivo, ou eu pago o plano de saúde. Tenso, né? 12% dos moradores do DF são fumantes. A pandemia do coronavírus tem deixado algumas pessoas mais ansiosas, mas tem gente também que está aproveitando mais tempo com a família em casa para largar o vício. O Adailton começou a fumar em festas quando era mais novo. Ele tem diabetes e pressão alta e, com a pandemia, viu a necessidade de reduzir a quantidade de cigarros. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia. Agora eu estou fumando 4, 5 cigarros por dia. Tem dia que eu não fumo nenhum cigarro. Depois disso, ele começou a sentir os efeitos positivos na saúde. Bem, até melhor. O pulmão ficou melhor, assim, respiro melhor, não tenho muito pigarro. Estou caminhando de manhã para dar uma melhorada. Perdi uns quilozinhos bons por causa dessa pandemia. Nesse período de isolamento social, alguns médicos perceberam que pacientes mais ansiosos voltaram a fumar ou passaram a fumar mais.
Outros, porém, procuraram ajuda para largar o vício com o apoio da família. Ainda mais depois que perceberam os riscos à saúde. Essa médica especialista em longevidade diz que os efeitos são diversos. O cigarro ele consegue matar cerca de 6 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a gente chega a 200 mil óbitos, então é realmente muito preocupante. Fora não só o óbito, ele diminui a qualidade de vida absurdamente. Um paciente que tem DPOC grave, ele fica dependente de oxigênio e a qualidade de vida é muito baixa. O Júlio fuma desde os 15 anos. O motivo de eu não ter parado de fumar é que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho uma ansiedade extrema e eu não consigo realmente viver sem ele, que ele é o que me alivia, né? A Larissa tem 24 anos e fuma 5. Ela também está tentando parar de fumar. Fiquei 3 meses sem fumar. E metade desse período foi durante o isolamento social, mas chegou um ponto que eu não consegui ficar sem fumar. Mesmo assim, eu acredito que foi uma conquista e espero conseguir poder parar de fumar em breve. A Secretaria de Saúde diz que 12% da população do DF é fumante. Esse cardiologista também alerta que quem fuma está suscetível a desencadear doenças cardiovasculares e passam a ser do grupo de risco. Quanto maior o tempo de tabagismo, quanto maior a carga tabágica que esse paciente tem, maior é o risco dele desenvolver essas doenças mais graves, dito infarto, dito o AVC, que é a nossa maior preocupação. O cigarro não, uma vez encerrado, o seu risco automaticamente, com o passar do tempo longe do cigarro, ele já vai caindo em relação a, principalmente, infarto e AVC, mas com relação a outras doenças também. 7h32. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens que vocês estão mandando aqui pra gente. Muita gente agradecendo a reportagem lá da DF-001. Valeu! A gente já recebeu muitas reclamações com relação ao asfalto na região, né? Olha aqui a Ana. Boa noite, Fred. Muita falta de humanidade, totalmente desnecessária essa atitude com as cobras. Aqui o Márcio falando do asfalto. Ó. Se o asfalto está ruim agora em tempo de seca, imagina quando as chuvas aparecerem, né, Márcio? Pois é. Olha aqui o Natan. Esses irresponsáveis estavam atiçando uma cobra, não um animal qualquer, onde o ataque pode ser fatal. Quanta irresponsabilidade, diz o Natan Silva. Aqui rapidinho, vou falar só mais uma. A PNB também está uma buraqueira e não adianta reclamar na ouvidoria do DR. Falam que fazem operação tapa-buraco, mas continua do mesmo jeito. Tá aí o Everson reclamando. Daqui a pouquinho eu atualizo mais as redes aqui, tá bom? Bora para o intervalo? A gente tem imagens aqui lá da região da EPTG. Ali os motoristas seguindo em direção ao centro, mais abaixo do seu vídeo, com um pouquinho de congestionamento. 7h33, até já. 7h34. A nossa equipe percorreu hoje a orla do Lago Paranoá e flagrou embarcações que não estão respeitando os limites de segurança do lago, sem contar a aglomeração. Na tarde de hoje, a umidade chegou a 21%. Com o tempo tão seco e quente, tem gente que tem procurado o Lago Paranoá para se refrescar. Só que no meio desse refúgio e da aglomeração, tem imprudência. No setor de clubes esportivos norte, moto aquática em alta velocidade. E passando muito perto de canoas com crianças e banhistas. A ADAS e a Marinha fizeram o zoneamento do lago para separar as áreas ocupadas por banhistas e embarcações. Os banhistas ficam em uma faixa de 100 metros a partir da margem. Depois, as canoas e embarcações sem motor têm uma faixa de 200 metros para circular. E, por último, os veículos motorizados. A motonáutica, ela deve ficar no centro do lago, é uma área grande, é uma área onde eles podem trafegar e fazer as atividades que eles costumam fazer. Tem gente que fica ali fazendo festinha, churrasco, essas coisas, mas não se misture com aqueles que não estão motorizados. Esse é o grande risco. Na última terça, o GDF começou a colocar placas como essa para informar das regras para quem utiliza o lago. O projeto prevê a instalação de 80 placas ao longo da orla, incluindo 35 clubes. O zoneamento funciona assim. São 9 pontos destinados a banhistas, que devem ficar a no máximo 100 metros da margem. Prainha do Lago Paranoá Norte, na ML5, QL11 do Lago Paranoá Norte,
Parque Ecológico das Garças, Cais da Concha Acústica, Orla da Ermida Dom Bosco, Praia da Ponte JK, Península dos Ministros, Anfiteatro Natural do Lago Sul e Praça dos Orixás. Na prainha do Lago Norte, a placa diz: é vedada a circulação de veículos náuticos a motor, exceto para atracamento. Mas por aqui também vimos uma embarcação descumprindo as regras. É muito perigoso, né? Já teve vários indícios aqui de acidentes, né, em relação a isso. É muito perigoso. De janeiro a julho deste ano, a Capitania Fluvial notificou 215 embarcações por descumprirem as regras de segurança no lago. Praticamente o dobro que no mesmo período do ano passado, quando 108 embarcações foram notificadas. Os bombeiros também alertam os banhistas. Só esse ano foram 9 afogamentos e 3 mortes no lago. O Corpo de Bombeiros recomenda sempre que a utilização do lago ele seja até a linha da cintura, né, a água. As pessoas não façam uso de bebida alcoólica quando for utilizar o lago, nem de refeições pesadas. Manter uma vigilância constante das crianças, evitar de fazer travessias, né? Porque essas travessias normalmente a pessoa se cansa e costuma começar a se afogar, né? O tempo seco deve continuar, segundo o IMET, até segunda-feira, viu? O aviso de baixa umidade, permanece e pode chegar a 12% até o feriado de 7 de setembro. E pela manhã, os bombeiros combateram um incêndio na Floresta Nacional de Brasília, Flona. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu essa ocorrência com 6 viaturas e 40 militares. O incêndio atingiu uma área de aproximadamente 39 hectares, ou seja, 39 campos de futebol. O combate durou cerca de 3 horas e, por se tratar de uma unidade de conservação, a perícia de incêndio foi acionada. Os bombeiros não têm informações sobre a causa do incêndio. E, neste momento, os bombeiros atendem 11 ocorrências de incêndio em vegetação. Nenhum de grande proporção. A seca é a principal causa das queimadas, mas tem um pouco também de responsabilidade de algumas pessoas, né? Agora as últimas notícias. O DF Legal fez operação hoje no Cruzeiro Velho, Riacho Fundo 2 e Noroeste. No Cruzeiro e no Riacho, os fiscais mandaram os moradores retirarem estruturas que estavam sendo erguidas em áreas públicas. Já no Noroeste, depois de conversa com fiscais, a comunidade desistiu de instalar um parque para cães sem autorização do governo. Brasília comemora o feriado de 7 de setembro este ano sem o tradicional desfile que costuma levar milhares de pessoas à esplanada dos ministérios. A apresentação foi cancelada para evitar aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus. Daqui a pouco tem sorteio da Mega Sena que está acumulada. A Caixa vai sortear 95 milhões de reais. As apostas poderiam ser feitas até às 7 da noite. Mas quem tentou fazer aquela fezinha tarde online deu de cara com um problema no site da Caixa. Olha aí o aviso: por causa do pagamento do auxílio emergencial, o sistema de loterias ficou intermitente nos canais eletrônicos das loterias e o sorteio daqui a pouquinho, às 8 da noite. A Caixa informou que essa intermitência aí foi por um período curto. Boa sorte para quem conseguiu apostar. 7h39, tem mais mensagens. Vou atualizar então o nosso painel aqui para ver mais participação do pessoal de casa. Reinaldo, preços dos planos de saúde são extorsivos, abusivos, né, Reinaldo? Na verdade, é impressionante. Dói muito no bolso. Reginaldo, boa noite, Fred. Como sofre o cidadão de bem à espera dos políticos que só aparecem nas campanhas eleitorais? Diel, o brasileiro não tem um minuto de paz. Aumento nos planos de saúde, onde todos estão buscando sobreviver em meio a tantas coisas, é lamentável. Tem desculpas para tudo, menos para ajudar efetivamente o brasiliense. Aqui o Luiz, Brasília parece um queijo suíço. É verdade, tá quase tudo craquelado por aí, né? Principalmente nas regiões mais afastadas do centro. José Mendes, é uma piada essa história que estão esperando emenda parlamentar para reformar o asfalto. Se é que se pode chamar isso de asfalto, uma vergonha. Muita gente inconformada, tanto com o asfalto quanto com o plano de saúde também. Olha aqui a Tawane, um absurdo reajustar os planos de saúde nesse período de pandemia. Já acho ruim porque não estão cobrindo os testes para Covid-19. Tem determinação para cobrir, né? Vamos lá, Nivaí. Boa noite, Fred, boa noite. Sobre a promessa do viaduto do Recanto, só a gosto de Deus. Tá aí uma piadinha final do Nivaí. Obrigado a todas as outras mensagens que chegaram aqui pra gente, pessoal. Uma boa noite para vocês. Antes da gente terminar, a gente vai ver um pouquinho de imagens do Fernando Rodrigues com Fim de Tarde na capital, ali na Torre de TV. A gente volta a se encontrar na segunda, lá no Bom Dia DF. Aproveite bem seu domingo. Boa noite, tchau, tchau.